Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. E a gente vai falar sobre saúde principalmente nas periferias, a gente vai falar sobre SUS e a gente vai falar sobre esse momento de colapso na saúde em que a gente está vivendo. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente hoje a Priscila França, ela que é presidenta do Instituto Equânime Afro Brasil. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Trago também aqui o Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, da Alesp, vai trazer aqui para a gente também esclarecimento sobre a questão da saúde, o quanto isso tem sido debatido dentro da Assembleia e quanto a Mandata Ativista tem ido atrás, né, de recursos e de melhorias aí na questão da saúde, principalmente nas comunidades. Então, a gente vai começar nessa conversa, Jesus. Eu queria que você abrisse aí ao público a ideia desse nosso debate, esse nosso extenso debate, né, de saúde. A gente sabe que é um assunto que rende e que a gente tem que falar cada vez mais, né? A gente está vivendo num momento que falar de saúde talvez nunca foi tão importante. Embora uma série de movimentos, né, pró-saúde, pró-SUS, vem de longa data fazendo o debate da importância, né, de olharmos o SUS com um carinho, né? Tem aquele ditado, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, neste momento, aprendendo pela dor, o quanto é importante de falarmos da saúde como um todo e dos instrumentos constitucionais e os aparatos de Estado que foram criados e constituídos justamente para dar esse suporte. Entendendo toda a base de desigualdade que provoca lacunas, né, de acesso à população sempre marginalizada. Então, debate fundamental que estamos vivendo aí nessa seara chamada crise sanitária Covid-19 e porque se não for agora que a gente agarrar o SUS, né, com os dois braços, né, e trazer para perto e dizer eu sou o SUS também, né, a gente não vai ter aí talvez uma outra oportunidade de fincar cada vez mais o SUS como uma política de Estado e não uma política que um vem, outro vem e quer destruir. Priscila, eu queria que você, na verdade, começasse, né, contando um pouquinho para a gente do seu trabalho, né, como presidenta aí do Instituto Equânime. Eu queria que você contasse o trabalho que vocês fazem antes da gente dar início aí a esse debate da saúde. Certo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre a situação, né, e também falando como que surgiu o Instituto Equânime, militante ativista do movimento negro. E, para além de ser militante ativista do movimento negro, eu também sou militante do SUS. Atuando dentro do movimento negro, eu senti a necessidade de pautar as questões voltadas da saúde, né? Questões que nos atravessam. E aí, pensando na minha profissão, eu sou uma profissional de saúde, sou enfermeira também, atuante há 18 anos, amo a minha profissão, amo estar atuando, sou estudante de Direito também, e pensando em toda essa magnitude, em todo esse leque, fazendo um recorte também, né, falando um pouco sobre a saúde da população negra, nós sentimos a necessidade de pautar cada vez mais a questão de saúde. Isso foi em 2019. Para além, né, do movimento negro, para além de todos os movimentos sociais, eu, Priscila, senti muito a necessidade das pessoas fazer um trabalho forte de base, discutir sobre saúde da mulher, sobre saúde do idoso, sobre saúde, enfim, diversos tipos de saúde que nos atravessam e atravessam a sociedade. E pensei com algumas pessoas também atuantes dentro do campo da saúde e outras não, mas pessoas conscientes, e aí lançamos o desafio de estar juntos
conectar e fundar o Instituto Equânime Afro Brasil. O Instituto, ele nasce com esse coração, ele nasce dentro desse guarda-chuva, né, que é o movimento negro, mas além de pautar todos os nossos atravessamentos de pessoas pretas, pobres, periféricas, nós entendemos a necessidade de pautar principalmente a questão da saúde. E aí, fazendo recorte, a saúde da população preta, pobre e periférica, que estão nas bases, que infelizmente são as que são mais impactadas em todas as esferas, falando de saúde, saúde mental, saúde da mulher, saúde, enfim, diversos campos da saúde, é a população que é mais violentada, né? Então, o Instituto, ele nasce com esse viés, ele vem crescendo cada vez mais dentro dos debates, dentro da sociedade, sendo reconhecido como um instituto que possa estar aí pautando questões importantes na esfera legislativa, né? E aí é onde eu conheço Jesus, aonde a gente vai fazendo as conexões, aonde a gente vai se conectando com os nossos dentro do poder, né, legislativo, que a gente precisa estar junto e trabalhar junto, e aí é onde a gente se conecta. Então, o Equânime, ele nasce através de uma luta, de um sentimento de não da saúde pautada, sendo mais trabalhada, sendo mais discutida entre nós, e aí cada vez mais nós vemos doenças de base, pessoas morrendo com doenças assim que poderia ser tratada de uma outra forma. E aí a gente acaba vendo como que tá, como se encontra a saúde de base, né? A saúde primária, onde a pessoa vai no posto de saúde, onde as pessoas têm o primeiro atendimento. Não, a gente espera chegar até uma unidade hospitalar para que a gente possa tratar aquele indivíduo. Então, a gente precisa tratar a base primeiro, né? O primeiro contato com o ser humano, o primeiro contato com o usuário, né? O Jesus trouxe muito bem o SUS é o nosso braço forte, né? E a gente vê aí o que está acontecendo com o Sistema Único de Saúde. Então, é isso, eu falo muito, então você pode me dando uns toques, mas eu gosto muito de falar, ainda mais quando envolve a questão da saúde. E eu vou pedir para você falar mais um pouquinho. Você, como presidenta do Instituto, militante também na área da saúde e também profissional da saúde, com toda essa sua bagagem, eu quero que você dê um panorama para quem está em casa assistindo o programa hoje sobre a saúde da população negra. Mas eu não quero que você fale só agora do momento da Covid, eu quero que você dê um panorama do que você já via antes e também agora. Tá. Falando sobre população preta, né, e usuário do SUS, a gente sabe que, infelizmente, é a população que menos acessa o sistema de saúde. Ele chega até um certo ponto. Passou daquele ponto, ele não consegue mais ter acessibilidade dos seus tratamentos, o acompanhamento. E aí eu falando como uma profissional de saúde, né? E eu sempre falo para os meus pares, né? As pessoas que estão ali junto comigo, trabalhando, exercitando essa profissão. Muitas das vezes, essas pessoas, elas não conseguem ter um tratamento digno, humanitário, com empatia. Muitas das vezes são por nós mesmos, profissionais de saúde. Né? E aí eu falo da questão do racismo institucional e estrutural, né? Que isso nos atravessa todos os dias. Quando eu vejo que dentro de uma unidade, falando de uma mulher gestante, que é onde eu atuo também, ela não consegue realizar todas as suas consultas de pré-natais, né, dentro de uma unidade de saúde, dentro de uma unidade básica, ela, estatisticamente falando, ela chega em média de 3 a 4 consultas, né? E aí eu vejo que quando a gente trata essas mulheres, né, de uma forma totalmente assim, não é falando da desumanização, mas de uma forma assim de você não encontrar, né? Elas não se encontram nessas unidades, elas não conseguem encontrar o verdadeiro acolhimento. Ah, eu tô aqui, gente, é porque perdeu um pouquinho, mas aí agora voltou. E aí eu vejo essas mulheres, né?
esse primeiro contato, onde essas mulheres chegam até uma unidade de saúde, e aí o tratamento que ela tem é onde que a mulher preta, ela é mais forte, ela não precisa receber anestesia, ela não precisa ter um tratamento humanitário, isso afasta essas mulheres de todos os atendimentos, né? Se você for ver, nós somos 56% da população preta. Dentro desses 56%, nós temos, em média, 49% de mulheres que são chefes de famílias. E aí você pergunta para essas mulheres se elas fizeram os pré-natais. Muitas delas não fizeram. Aí você pergunta, quanto tempo você não faz um pré-natal? Pré-natal não, desculpa. O seu check-up, né? Quanto tempo você não fez? Quanto tempo você não colheu um Papa Nicolau? Aí elas vão falar assim, nossa, nem lembro. O porquê disso? Isso tem um nome, né? E aí você vai para a saúde do idoso. Ele tem defeitos defeito não, eles têm dificuldade de mobilidade, eles têm o quê? Eles não têm um acompanhante, eles não conseguem ler uma receita, eles não conseguem ter essa agilidade de chegar num atendimento e ser bem acolhido. E aí essas pessoas chegam até esse equipamento, né, do SUS, e eles não são acolhidos, eles não têm um acolhimento. E aí cada vez mais a população preta, pobre, periférica, eu digo em diversas dimensões, dentro de criança, mulher, adulto e idoso, eles não têm um acompanhamento necessário que deveria ter. Você pergunta para uma mãe hoje, quantas vezes você levou o teu filho numa unidade, simplesmente para pesar, saber como que está a nutrição, como que está o peso. Isso, você começa a diagnosticar que elas não procuram, elas não têm acesso, e a gente precisa mudar isso. O SUS, ele é maravilhoso, o SUS uma política de Estado muito que você vai verificar em outros estados, não tem uma política igual ao SUS. E aí eu vou além, você começa a perguntar para as pessoas que são portadores de anemia falciforme, como que é o acolhimento dessas pessoas? Não tem. Eles lutam só. E aí é onde é minha dor. Porque quando você vê um igual que chega numa unidade, num local, onde o profissional de saúde, aí eu falo entre todos, a equipe multidisciplinar, não sabe o tipo de tratamento que aquela pessoa deve ter, aí eu falo tratamento clínico, aí é doloroso. Aí hoje eu vejo, nesse momento de pandemia, essas pessoas não estão tendo acesso às suas medicações. E quem tem anemia falciforme é uma dor, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Eles não têm acesso, eles não estão tendo acesso à medicação. Isso é muito grave. E medicações que tinham acesso, eles tinham acesso. E hoje eles não têm, hoje eu participo de alguns grupos, eles imploram para que façam vaquinha, para que consiga comprar, e muitos deles são pessoas 100% periféricas, que não têm condição financeira para comprar medicação. Então, quando a gente fala de saúde e a gente faz o recorte racial, né, das pessoas que moram na periferia, das pessoas pretas, nós temos que entender que essas pessoas estão muito mais vulneráveis na questão de saúde do que outras pessoas. Se eu for verificar a UBS aqui na minha região, eu moro na Zona Leste, e a UBS do centro é totalmente diferente. Então, nós falamos também de regionalidade. A região, quanto mais afastado você for, mais dificuldade de acessibilidade, de ter acesso, você vai ter. Então, quando nós falamos de pessoas periféricas, de extremo, cada vez mais elas não têm acesso. Tem unidades de saúde que ficam meses sem ter um clínico médico. Ficam meses sem ter um pediatra. E não é meses, tipo, um mês. Não, são 6 meses. Você passa com a enfermeira. E aí, essa pessoa que às vezes tem uma doença que poderia muito bem ser tratada de uma outra maneira, evolui e chega até um óbito. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade nossa como cidadãos também fiscalizar
essa política pública que é o SUS. Nós devemos fiscalizar. Eu sempre falo, se na tua unidade, se no teu local não tem médico, não tem enfermeiro, não tem. Você precisa procurar, você precisa denunciar, você precisa falar, porque isso é muito importante para nós. Nós só vamos conseguir romper isso através de pessoas, cidadãs conscientes do seu papel dentro da sociedade. Eu vou passar a palavra agora, Priscila, para o Jesus falar um pouquinho sobre essa questão que você levantou também, e depois eu vou voltar para você, porque você levantou vários pontinhos importantes que eu fui anotando aqui para a gente falar, né? A gente colocar aqui nesse debate. Acho que tem muita coisa que você disse aí que a gente precisa discutir mesmo. Mas eu vou passar agora a palavra para o Jesus para ele complementar. Ele falar não só como parlamentar, mas também como cidadão, sobre essa questão, né, da dificuldade também da população, não só periférica, mas a população negra, ao acesso ao SUS. Então, a gente observa isso, inclusive, né, observando a maioria, os dados, né, em relação, né, às mortes de Covid-19. Como que a Brasilândia foi, durante muito tempo, um dos territórios com os maiores índices de mortalidade. E isso não se dá só apenas por uma coincidência, né? A gente tem notícias por aí que a gente sabe quem foi a primeira pessoa registrada com Covid aqui no nosso país, porque estava vindo do exterior. Mas quem que morreu, no final das contas? A empregada, né? E morreu não porque ela tinha que morrer, né? Ou porque chegou a hora dela, como muitas mentes maldosas falam por aí. Mas morreu porque ela tem uma péssima assistência de saúde, porque quem tem dinheiro hoje no nosso país consegue ter enfermeiro 24 horas, médico 24 horas, ir para os melhores hospitais. E, na atual condição, até os melhores hospitais estão superlotados. O acesso à saúde, se a gente for realmente reparar, para uma população como a Priscila trouxe, né, no diálogo, né, que abrilhantou aqui o nosso... Eita, desculpa, caiu aqui. Que abrilhantou aqui o nosso diálogo, é parte de um processo que nos genocida todos os dias, não dá o acesso à nossa dignidade. E o que eu quero dizer com isso? Que só há 33 anos atrás é que se há uma Constituição que prevê que a saúde básica é de direito, né, de todas as pessoas que aqui pisam todos os dias neste solo. Só há 33 anos, né? Quando a gente vê que uma parcela da sociedade sempre teve direito. Quando a Priscila, então, traz esses relatos, né? Eu penso que nunca foi diferente, né? Não estamos falando de saúde agora só porque estamos vivendo numa crise, né, sanitária. Talvez essa crise sanitária desmascara, né, toda uma roupagem que os governos, ano após ano, né, coloca como o aparato do Estado tem contribuído, né, no caso, né, da dignidade, né, da vida, possibilitando a gente ter acesso à saúde. Dados como da rede Nossa São Paulo, por exemplo, apontam que quem vive na periferia vive até 52, 56, 58 anos. Enquanto pessoas que estão em bairros, né, com índices de desenvolvimento elevadíssimos vivem até seus 80 anos. E isso se dá pela falta, né, de acesso à saúde, né? O que é básico hoje, na verdade, deveria ser considerado nem mais básico, né? Porque para uma série de complexidades, né, que nos permeiam hoje devido aos altos índices de
poluição, aos altos índices de estresse, à evolução das próprias doenças, o nosso básico deveria conter aí muito mais coisas, né, na grade, né, do SUS de atendimento básico. E aí eu digo tudo isso, por exemplo, a Priscila falou da diferença da UBS da Zona Leste para uma do centro, por exemplo. Em 2019, a gente encaminhou aqui para a Zona Norte de São Paulo emenda parlamentar para 14 postos de saúde para a compra de equipamentos. Equipamento como o multiparâmetro, um equipamento pequenininho, equipamento barato, né? E com uma importância no atendimento básico, né? A população, sobretudo a população carente, que chega nas UBSs e podem estar ali com o princípio de infarto, e as enfermeiras, os médicos desses 14 postos aqui na região não tinha um equipamento desse na unidade, né? Um equipamento que, se a pessoa chegar lá e está com um possível ataque cardíaco, botou aquilo ali no peito, no dedo, é isso mesmo, já pega a ambulância e sai correndo. Sem esse aparelho, as enfermeiras, os médicos, as médicas precisam fazer um malabarismo, né, para poder identificar ali o que o paciente, a paciente está sentindo naquele momento. Então, só por aí, a gente já vê o abismo social, né, encralacado, né, nas diversas áreas de serviços do poder público, e que tem assim uma carência gigantesca. Um outro exemplo, aqui os agentes de saúde, né, para atender um território, né, vou falar do bairro que estou localizado, 50 mil, né, domicílios, são só 20 agentes, numa realidade que deveria ser aproximadamente de 40 a 50 agentes para cobrir o território. Então, eu estou dizendo que essa galera é precarizada, né, porque recebe um salário, né, inadequado, né, para a correria que se desenvolve, e tem que trabalhar dobrado, que precisa atender um território, né, cujo deveria ter muito mais agentes e a capacidade é reduzida. Para piorar a situação, existe um programa na prefeitura, por exemplo, em que essa galera deveria trabalhar, né, de forma digital, né? De que forma digital? Em vez de ser no papel, na caneta, esses dados já subirem, né, a partir de não um laptop, de como é que chama esses negócios? Parece um celular grandão, tablet, né? A partir de tablets, né, já fazia ali o cadastro digital, já fazia as anotações necessárias, e para isso subir no sistema. Se não fosse uma emenda que encaminhássemos aqui para o território, né, para execução agora no ano de 2021, as equipes aqui no território não teria isso, né? Porque esse é um programa, inclusive, que já tem aí 2, 3 anos que é para ser executado e nunca se é executado. Então, existe sim uma diferença, né, de atendimento, de prioridade da gestão pública para com os territórios assim sempre marginalizados. E aí eu acho que essa é a grande oportunidade, né, de fortalecer o SUS, e os dados comprovam, né? Se não houver uma atenção para dar qualidade de vida, dignidade às populações que se encontram nos bairros, nas regiões periféricas, sempre marginalizadas, o que se observa é que, de uma só vez, o Estado vai ratificar, né, que sim, né, tem uma população a qual eles não têm interesse nenhum de contribuir. E o que é mais confuso é o dinheiro que é arrecadado pelo Estado de forma igualitária, se é executado de forma centralizada. E aí acho que vai chegar uma hora que a gente vai sim cair na real e vai começar aí
a efetivar ainda mais o controle, né, e a participação social, vamos exigir cada vez mais transparência e quem sabe aí, né, vamos aprender a votar e começar a colocar nesses espaços de decisão pessoas que de fato vivenciaram e sabem qual que é a dor, né, daquelas pessoas que de fato necessitam do Estado. Tem uma escritora famosíssima, né, que é cabeceira de cama, a Carolina Maria de Jesus, que ela diz que esse país precisa ser governado por quem já passou fome. E é isso, é nessa toada que a gente tem que seguir, porque diferente disso é manutenção de privilégios e o aprofundamento ainda mais dessas desigualdades que têm destruído famílias aí há muito tempo. Priscila e Jesus, vocês trouxeram aí 3 pontos, eu acho que é muito importante para esse debate. Eu vou pedir até para a Priscila começar comentando e depois eu passo para o Jesus, que é o seguinte, essas diferenças, né, de regiões e aí também essa diferença de tratamento, né, dentro disso. A população negra sofre muito, muito mais, inclusive, por habitar talvez essas regiões periféricas em maior número. E um outro ponto importante que a Priscila comentou foi a questão de outras doenças, né? Então, a população ficou sem respaldo, sem cuidado e sem tratar outras doenças. Então, a gente acaba falando muito de pandemia por estarmos também assustados, né, com os números aí que não param de aumentar, de casos, de mortes, mas é importante a gente falar, até acho que a Priscila pode ajudar a gente bastante com essa questão, por também ser enfermeira, a questão do pós-pandemia. Quantas pessoas vão morrer de Covid e de mais um monte de doenças que talvez agora a gente nem fale tanto, por falta desses tratamentos, né? Porque agora o foco é recursos no Covid, e aí aquelas pessoas que estão em tratamento de outras doenças acabam ficando de lado, esquecidas. Como vai ser esse colapso pós-pandemia com outras doenças e outras mortes também? Eu queria que você começasse falando desses 3 pontos, Priscila. Bom, eu vejo como um retrocesso, né? E eu acho que é essa palavra. Nós estamos lidando com doenças que já foram erradicadas lá atrás, doenças que nem mais existiam e estão voltando. Então, eu vejo que nós estamos retrocedendo mesmo, né? E cada vez mais, né, a saúde as pessoas precisam olhar para a saúde com mais empatia, com mais amor, né? Aí eu falo para os parlamentares, falo para empresários e, né, a questão da saúde pública ou privada, nós precisamos. Hoje nós estamos em média aí com quase todos os leitos ocupados. E aí eu fico pensando, né? E aí você pensa assim, aquelas pessoas que realmente estão em tratamento, tem muitas pessoas que fazem tratamento de câncer, fazem tratamento de outras doenças que precisam de um leito, pessoas que fazem quimioterapia. Como que estão essas pessoas? Como que está o delas? Não estão. Não estão. A gente pode ter certeza que não estão. Né, porque precisam de leitos. Então, quando a gente pensa dentro de uma unidade de hospitalar, a gente pensa num todo. Quando eu vejo um corpo necessitando de um tratamento, eu já penso num leito, eu já penso em acesso à medicação, acesso a exames, e hoje nós não estamos tendo tempo para pensar nisso. Né? Eu vejo colegas profissionais de saúde estão totalmente abarrotados, mentalmente, eles não estão tendo tempo nem para eles. Né? Então, hoje, eu vejo que peço muito a Deus, a todas as ancestralidades, que quando passarmos por isso, nós precisamos ter um olhar um pouco mais de empatia para a saúde. É como Jesus muito bem colocou. Né? Eu acho que nós não esperávamos viver esse momento pandêmico, mas nós poderíamos estar com mais, assim, ter mais, sabe? Estar com as unidades muito mais equipadas, valorização dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, nós lutamos
para que houvesse a mudança da questão das horas trabalhadas, e perdemos diversas vezes. Quais foram os parlamentares que somaram conosco? Então, é sobre isso, sabe? Quando a gente vê uma classe que está ali enfrentando essa pandemia 100% de frente, colocando a sua própria vida em risco, a vida dos seus familiares, aí a gente pensa numa pós-pandemia, eu penso assim, como que nós estaremos também? Como que esses profissionais estarão também? E quem vai estar lá se caso esses profissionais caírem? E é o que está acontecendo. Muitos hospitais que estão com desfalque de profissionais, né? E a gente precisa disso, né? E pensar na questão da saúde é você pensar num todo, né? A gente pensa na saúde assim, doença. E eu penso na saúde como um todo. O corpo humano é um complemento. A cabeça não anda sozinha, o pé não vai andar sozinho, a mão também não vai fazer exercício sozinho. Então, assim, é um complemento. Então, quando eu vejo a saúde, eu vejo como um todo, né? E quando você vacina, a questão da vacina, né? Das crianças, enfim. As crianças não estão sendo vacinadas, os pais não estão levando na UBS. Então, assim, quando você pensa assim, peraí, a vacina BCG, a vacina de hepatite, a vacina de sarampo. Olha o caos que nós estamos vivendo. Não estão sendo imunizados. Então, assim, parou-se tudo. Até o que estava caminhando parou. A população não está mais indo até os UBS, cumprindo, sabe? Pensando nisso, para eu vou vacinar os meus filhos. Caiu-se muito mesmo o índice de procura para vacina. Os postos de saúde estão fazendo campanhas e mais campanhas para que as pessoas possam ser imunizadas, e vacinas que a gente já tinha aí já atingido assim um índice de pessoas que já estavam já imunizadas, ou que doenças que não tinham mais, no caso do sarampo, né, era pouquíssimos casos. Hoje a gente teve aí um índice alto de pessoas contaminadas. Então, assim, é de se pensar, né? É de se pensar a questão da saúde no pós. Nós retrocedemos muito, mas muito mesmo. Jesus, eu queria que você complementasse essa fala também da Priscila, mas eu também queria levantar uma outra questão, essa questão principalmente da vacinação, né? A gente vê aí o sarampo voltando com tudo. A gente sabe que existe o medo, né, da população de ir até o posto mesmo tomar vacina, mas a gente sabe que também cresceu muito, né, o número de pessoas que fazem parte aí de um grupo que é contra a vacinação. E a gente não fala só contra a vacinação da Covid, mas de outras doenças também. A gente vê pais que não querem mais que os filhos sejam vacinados. É outra questão bastante importante, né, da gente lembrar. Sim, esse é um debate que tem ocorrido em diversos grupos que dialogam sobre a questão da infância, saúde, e que, na verdade, uma série de pais dialogam, talvez, da ocorrência, né, de não terem estudos atualizados sobre uma série de vacinas e de possíveis complicações que possam vir, né, acontecer com seus filhos. Agora, é totalmente diferente, né, do que estamos vivenciando agora com a questão da vacina do Covid-19. As pessoas que estão se dizendo contra a vacina do Covid-19, na verdade, fazem parte de um movimento negacionista que tem contribuído, na verdade, para aumentar o pânico que a nossa sociedade está vivendo. Então, nesse sentido, uma série de pessoas tem não ido, né, muitas vezes para as vacinações, para além do medo do contágio, mas também por conta dessa comunicação distópica que tem ganhado a centralidade em algumas mídias, né,
que também contribui para esse negacionismo. Eu costumo dizer, né, e trazer um exemplo, imagina você está no avião, né, e só tem ali um paraquedas, e aí alguém fala, mas eu não sei se ele está bom ou se ele está ruim. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o paraquedas assim mesmo e vai torcer, né, para que a probabilidade de esteja bom, lhe dê condições de preservar a sua vida. E talvez seja até um pouco mais problemático que, nesse caso, embora a gente não tenha pesquisas conclusivas, mas existe toda uma comoção, né, na área científica, na área médica, de produzir elementos concretos para a erradicação dessa doença, que condenar este setor, condenar essa produção beira coisas como a Terra ser plana, né? Não consigo discorrer muito tempo sobre coisas que beiram, né, o absurdo. Então, se faz necessário que a sociedade, que quem está aqui nos assistindo, possa compreender que aprofundar, né, atualizar sobre as vacinas, sobre o que elas atuam, quais são os seus benefícios, né, quais são os percentuais, né, de melhora dela em relação à doença ali, é de fundamental importância. Agora, na altura do campeonato, do jeito que estamos, negá-la, talvez precisamos aí parar um pouquinho, botar a cabeça no travesseiro e refletir, né? E olhar aí para os nossos filhos, para as nossas filhas e entender que mundo a gente quer construir. E dialogando com o que a Priscila trouxe aqui outrora, tá um fiasco tudo. E aí ela trouxe numa fala anterior sobre o quanto que as mulheres, né, ainda em percentuais gigantescos não acessam o pré-natal, né? E ainda assim, quando acessa, eu falo isso porque acompanhei 2 pré-natal, o último que eu acompanhei, a bebezinha está com 2 meses, né? E por mais esforço dos profissionais, ainda assim é um atendimento muito basicão, tipo, muito básico. Vou dar um exemplo. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata sobre tornar obrigatório o exame, né, que detecta a trombofilia nas mulheres. Que tem assim, na gravidez, existem dados que apontam, né, altos riscos, né, cria coágulos nas vias sanguíneas, e cria assim, pode devastar, né, o processo de gravidez assim, de uma tal forma com eclâmpsia, não vou me lembrar agora de todos os efeitos, todas as causas, mas é um negócio assim, tremendo. E não é um exame obrigatório, por exemplo, no pré-natal. Então, o esforço para mudarmos ainda se faz assim fundamental e a gente vai precisar caminhar muito nisso. Um outro exemplo, né, quando a Priscila traz a questão das mulheres, eu fico pensando aqui os homens que nessa sociedade machista que a gente vive, que quando se falar do cuidado próprio, né, é algo para mantermos a nossa vida, a gente vê que o Hospital do Homem que existe lá na Brigadeiro, pouco é divulgado, pouco é usado, poucos programas de incentivo à saúde do homem existe, né? Então, esse não é um colapso, né, só descoberto ou aprofundado com a crise do Covid-19. Esse é um colapso que existe desde sempre. O SUS é a alternativa, o SUS é a base do que precisamos continuar aprofundando.
mas estamos muito longe. E é aprofundar dentro dessas questões aqui que a gente tem dito ao longo dessa entrevista, desse programa, se fará fundamental para que a gente comece a mudar paradigmas. Tá certo, Jesus. E Priscila, a gente chegou aos minutos finais aqui do nosso programa, mas eu queria agradecer imensamente aí a Priscila, né, que participou e trouxe aí números para a gente, falou um pouquinho do trabalho dela também, do trabalho do Instituto. Muito obrigada pela sua participação. Jesus, mais uma vez, muito obrigada aí por trazer pessoas tão importantes, né, para falar sobre um tema tão importante como a saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço também as nossas espectadoras, espectadores, e agradecer a oportunidade que a Rede Alesp tem nos dado e dizer para você que nos assiste, continue assistindo a Rede Alesp, essa que é uma TV pública, né? E que eu costumo dizer, se você quiser saber das brigas, das fofocas, das coisas que acontecem na política estadual, é assistindo a Rede Alesp que você vai estar na fonte. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer também, muito obrigada. E queria deixar também aqui uma observação que eu acho super importante, que as pessoas possam acompanhar o trabalho das pessoas que estão fazendo nas bases. Eu acho que isso é importante também, né? Os parlamentares possam entender que nós trabalhamos juntos, né? E que juntos nós vamos conseguir vencer tudo isso que nós estamos passando, né? E trazer uma saúde digna, como a Constituição fala, né? Saúde para todos. Então é isso, muito obrigada. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.